Muito bem, um prazer muito grande. Eu estou aqui na Equilíbrio, né? E eu vim entrevistar o nosso querido Dr. João, fisioterapeuta, entre tantas outras atribuições. Ele já vai comentar conosco, né? Todos já sabem, mas o americano, como jornalista, pisa na bola, às vezes, de não conhecer aí o seu currículo como deveria, né? Mas a gente conhece muita gente, então tem esse negócio também. E aí o rapaz não saía, né, do consultório. Eu falei, cadê? Quando ele vem, um time de peso aqui, né? Camilo também, né? O Rodrigo. Também o Rodrigo, né? E vocês também que estão aqui, vamos participar dessa conversa. O nosso querido João, primeiro, muito obrigado pela deferência ao americano. Você entrou em contato comigo ontem, falou, Beck, a forma com que você coloca, né, os assuntos me chamou a atenção para que eu fale ao americano a respeito de uma nova prestação de serviço que você está trazendo à TV Mocumbo. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Beck, pela oportunidade de estar aqui, né? Então, hoje a gente está com o doutor Luciano, a doutora Lívia, o Rafa. Eles são da Catarim, de empresa de Curitiba, empresa de protetização, e a gente está trazendo para a TV com esse nicho, né? Esse diferencial, né? Exato. Na reabilitação, né? Que antes aqui entendemos que a gente ouvisse muito pouco ou não se ouvisse falar. Então a gente está trazendo assim para mais conforto, comodidade da população. A gente está aqui na clínica, né, fazendo essa prestação de serviço que é a protetização. Então, a doutora Lívia, Luciano, Rafa, eles têm mais conhecimento, mais tempo na área, vão explicar melhor um pouquinho como é que é o trabalho, o que precisa, né? Exato, fiquem à vontade. Vamos ser cavalheiros, começar pela doutora? Começou com quem mais gosta de falar, meu Deus. Mas fique à vontade. A gente só vai falar no volume um pouquinho alto pela distância que está a captação. Então, muito obrigada, né, por essa oportunidade de poder estar colocando um pouco do que a gente gosta, né, do propósito da Catarinha aí, que é o propósito da reabilitação. A Catarinha, ela já há 30 anos, né, nós atuamos na reabilitação. E há quantos anos em Ponta Grossa? 16 anos. Né? Então, a gente vem, né, com uma parceria também com uma clínica lá de reabilitação, de fisioterapia, e até então não tínhamos, né, pensado em estar mais em nenhum local. Foi quando a gente teve o convite do João, né, conheceu o João aqui da Clínica Equilíbrio, e nós nos perguntamos, por que não? Né? Então, como é uma clínica séria de fisioterapia, que faz um trabalho conforme o que a gente acredita, o que é necessário para um paciente, para um amputado, para uma reabilitação, né? O por que não ir lá e ver da necessidade da região, da necessidade dos pacientes e desenvolver um trabalho sério, né? Juntamente com o João, desenvolver esse protocolo aí dessa maneira. Não é tão pertinho de Curitiba, mas hoje com a tecnologia que se tem, muitas das coisas nós podemos resolver, né? O João, com todo o conhecimento, com todo o know-how que a clínica tem, pode fazer o trabalho, o que pode possibilitar, sim, uma reabilitação muito boa para os pacientes. Porque sempre é muito importante, né? É bom para a pessoa, para o paciente estar na cidade, estar com a família. Exato. Né? Às vezes, a própria amputação é o pior momento da vida dela. E daí, às vezes, ela tem que ficar um tempo, né? Vamos falar lá da clínica aí em Curitiba, ficar um tempo. Tem pessoas que têm disponibilidade, tem uma família que pode fazer isso. Tem pessoas que não têm essa disponibilidade. E daí não reabilita, não protetiza. E o nosso bate-papo antes, né, o que eu achei fantástico, foi um prazer enorme estar conversando e conhecendo, né, o Camilo e o Rodrigo, é saber que a vida pode ser transformada muito além. Exato. Né? Porque é uma fatalidade aquele momento, sim, é o pior momento da vida, sim, mas tem como transformar. E como que transforma? Uma querendo transformar, o primeiro passo, e outra tendo pessoas capacitadas que possam nos trazer as orientações, os direcionamentos, para que se torne uma maneira, se é que dá para dizer, mais leve e mais fácil. É um momento conturbado que tem que tentar trazer alegria, o sorriso, que o Camilo falou, né? Ele sempre trouxe isso. O que o Rafa falou hoje na rádio, a questão
trazer Deus para a vida dele, alegria e agradecimento por estar vivo. Eu acho que isso é o que move. E estar na mão de profissionais que possam direcionar e dizer qual é o meu próximo passo, o que eu posso mais, como que eu faço isso, né? E é essa a nossa intenção, estar aqui somando para a cidade, né, para a região. Você é diretora da instituição? Eu sou fisioterapeuta também, tá? E nós somos os proprietários da Catarina. Exato, exato. Fica à vontade, o senhor também se apresente, por favor. Meu nome é Luciano, eu sou protesista e ortesista, então a gente trabalha na área da prótese e a gente trabalha na área de óteses e próteses, então para adaptação do paciente, para ele ter uma vida mais ativa e mais leve possível para voltar ao retorno da atividade que ele sempre exercia anteriormente. Então essa é a ideia, que nem a gente tem o AFA, que usa prótese aqui com a gente. Então, é feito um processo de reabilitação, realmente não é colocar a prótese, é um treinamento de adaptação e um período para isso acontecer, né? Para que realmente ele consiga ter esse desenvolvimento para a vida dele como ele tem hoje. Né? Há quantos anos vocês estão no mercado? Ano que vem vai fazer 30 anos. Oh, uma pequena estrada, né? Em 96, isso. 96 em Curitiba. E vai fazer 30 anos ano que vem. Olha que legal. Agora, é interessante, né? Se você for fazer, Dr. João, um escalonamento, uma linha do tempo, as pessoas que usam prótese, Rodrigo, por exemplo, perna, por exemplo, né? Meu Deus do céu, era um peso assim, incrível, né? Era um esforço incrível que o pessoal fazia, né? Os nossos queridos faziam. E hoje a gente vê, por exemplo, a sua prótese, por exemplo, né? O material que é feito, quanta dinamicidade, quanta evolução, né? Que aconteceu. Ô doutor, é isso mesmo? Agora você falou uma frase e me levou lá, me remeteu lá no túnel do tempo, né? Eu tenho todos esses anos de formação, mas eu cresci dentro de uma clínica de reabilitação, né? Não era uma clínica de reabilitação. Meu pai é ainda protesista, então ele era o secretário, ele era o protesista, nem existia fisioterapia, né? Vou entregar a idade aqui agora. Não existia fisioterapia, então ele era o cara. E eu sempre fui uma criança eu tinha duas coleguinhas da escola que tinham pólio. E eu via, né, aqueles aparelhos de ferro, aquelas coisas que feriam, que machucavam. Então, como meu pai, né, atendia as pessoas, as crianças ali, né, naquela deficiência e tal, naquele sofrimento, naquela dor, então eu cresci olhando para aquilo, escolhi minha faculdade de fisioterapia porque eu queria saber mais daquilo para poder ajudar, né? E então, assim, eu vivi nessa época que era calejar para parar de doer, era sangrar para fazer o calo, era sangrar para fazer o calo para poder usar a prótese. Então eram pessoas que usavam a prótese às vezes um dia, 5 dias não usavam. Então eu passei por todo esse processo e estou aqui e posso falar com propriedade, vivi toda essa metamorfose aí da tecnologia, que Deus abençoe, que continue evoluindo sempre, né? Estou vendo aqui uma tecnologia na frente, estou muito feliz com isso. Por quê? Por que eu falei tudo isso? Porque hoje não tem mais o calejar. Ótimo. Hoje não precisa mais sangrar. Hoje não precisa mais ser com dor. Não vou sentir nada, não. A coxa não é calcanhar. A panturrilha não é calcanhar. O corpo precisa acostumar com um encaixe que nunca teve. A calça não é dura, a calça é mole, não tem estrutura rígida. Mas não precisa ser com sangramento, não precisa ser com calo, não precisa ser com dor. Quero parabenizar, inclusive, vocês por esta sinceridade em não vender o país das maravilhas às pessoas e deixar claro que uma primeira adaptação, né? Depois que adapta, fica muito legal, né? Eu quero parabenizar vocês, viu? Eu sempre digo, né? O Rafa está aqui para não me deixar mentir. Às vezes ele fala, doutor, o que eu falo? Você fala a verdade. A pessoa precisa saber da verdade. Eu não posso dizer para você que é fácil. Como que foi para você? Quando as pessoas falaram,
né? Ah, vai ser fácil, vai tirar isso de letra. Não, não é fácil. Não precisa ser tonelada, não precisa ser pedra. Exato. Mas não é fácil, é o momento mais difícil da vida. Por quê? Porque vai ter revolta, vai ter luto, vai ter negação, vão ter as fases. E sabe que as pessoas que mais me preocupam são as que não externalizam aquilo no momento. Essas me chamam muito a atenção. Por quê? Porque está ali, é um ser humano. Aquilo está ali. Vai chegar uma hora da vida que aquilo ali vai se mostrar. Então, e eu sempre falo que isso aconteça nas primeiras fases aqui, enquanto está aqui dentro da clínica, enquanto tem alguém, um profissional que saiba acolher e dizer, olha, tá difícil hoje, meu amigo, mas vamos lá, tem um processo, vamos caminhar, tô aqui com você. Se todo mundo conseguiu, você vai conseguir, tô aqui para te auxiliar, né? Do que falar para você que tudo é fácil, na primeira dificuldade que você tem, você fala assim, tá, mas você me falou que é fácil. Aonde está o fácil? Não tem fácil. Agora, Camilo, por exemplo, ele é um dos expoentes aqui em Telemaco Borba. Rodrigo, eu acho que antes que você, no sentido que a gente conheceu uma pessoa assim, pública, por causa dele trabalhar com a questão do esporte antes, né? Que daí veio aquele momento para ele de perder, né, os movimentos, e trouxe para nós, Camilo, trouxe para nós, Camilo, essa conscientização que a população tem que ter de não ter dó de vocês não, jamais, porém respeitar a todos vocês. Eu falei do Camilo, e vou pedir para você responder para mim, fazendo favor, é mais ou menos isso? É por aí, Rodrigo. Porque eu hoje cadeirante há 9 anos, né? Mas já nasci com mielo e hidrocefalia, então já tive a minha dificuldade desde a nascença, já nasci com uma deficiência, né? Apesar de ser na época era um grau leve, então eu aparentemente para quem me olhava eu tinha um caminhar diferente, mas eu fazia tudo o que uma pessoa normal fazia, né? Então, e agora não, hoje eu entre aspas, fiquei um pouco mais dependente devido à minha condição hoje, que é uma condição rara, né? Minha amputação é uma coisa bem complexa, até para a questão, vamos dizer assim, até para eles na reabilitação é uma coisa mais difícil do que qualquer, não é igual o Rafa, que é só uma perna, né? A minha é uma coisa bem rara de adaptação. Então, tanto que eu já tentei alguma coisa. Logo quando eu tive a amputação, eu fui para São Paulo para tentar alguma coisa. Foi feito alguma coisa, mas não. Eu achei que ia ficar difícil para mim. Preferi vir direto para a cadeira. Né? E apesar de hoje, eu tenho uma vida ativa aí na cidade. E admirado por todos nós. Parabéns. E isso é uma coisa bem importante, sabe? Eu acho que os profissionais que trabalham, a gente tem que ter muita verdade e muita consciência, né, do dar para o paciente as possibilidades ideais para ele, porque nós profissionais de saúde, a gente tem, né, eu vou falar de mim, eu vou botar o João no meio da conversa aí, que eu não sei dele ainda nessa parte, mas eu sou uma pessoa que eu olho o paciente e eu já vislumbro lá na frente. Isso é muito bom, mas também é muito ruim. Porque eu tenho que passar para o paciente o que eu vislumbro, aonde ele pode chegar. Mas eu preciso saber se é o que ele vê e o que ele está proposto a caminhar, fazer o processo. Porque eu vejo muito isso acontecer, sabe? Tipo, o profissional vai lá e não aceita o caminho. Vamos lá. Não é bem por aí, né? É trazer para ele a verdade. Olha, esse tipo de reabilitação para você vai tirar muito a tua mobilidade, vai ter um desgaste energético muito grande para você, de repente vai te trazer mais dificuldade para o teu dia a dia, do que já não é fácil ficar na cadeira, né? E dizer para ele o que você escolhe, Rodrigo, o que você acha que é ideal para você. Eu acho que é isso que está faltando muito, sabe? As pessoas chegam lá, falam, não, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. Às vezes, o Rodrigo, lá de 9 anos atrás, né, quando se amputou,
O Rodrigo, de 9 anos atrás, era uma pessoa, ele estava passando pelo momento, ele tinha sonhos, ele tinha metas na vida dele. Hoje, de repente, se eu for ter a mesma conversa com ele vai mudar. Mas como assim você mudou, Rodrigo? Como assim? Você falou lá atrás para mim. Graças a Deus a gente muda cada dia. Ele se reconfigurou Então, no hoje. né? De repente, lá daqui 5 anos, o paciente, o emocional dele, a cabeça dele, ele organizou os pilares lá da vida dele, os sonhos dele. Puxa, sabe que eu acho que de repente aquilo que foi me oferecido lá atrás, hoje, eu acho que vai ser legal para mim? Então, eu vejo que está faltando isso, sabe, nos profissionais de saúde. A gente precisa incluir o paciente, o que o paciente quer, o que a pessoa quer naquele momento, né? Só lembrando que o Rodrigo, né, ele trouxe ali na bolsa dele as 2 medalhas, né, que ele ganhou numa competição aí que o Belecando noticiou nesse momento, a fotinho que eu fiz de você. O Camilo falou, eu não vou sair com medalha para ele, senão o pessoal vai me furtar as medalhas, eu vou ficar bravo. Aí o Rodrigo falou, deixa eu... Ô Camilo, é isso mesmo? Primeiro, obrigado pelo carinho. Camilo, que é campeão pan-americano. Vamos lá, fique à vontade. A tua adaptação, a importância de profissionais como a doutora Lília na sua vida. Então, E o doutor João também. Sim, claro. eu sou freguês aqui do João, vivo aqui fazendo a reabilitação de ombro, cotovelo, sempre quebrado com o esporte aí. O esporte de alto rendimento não tem nada a ver com saúde. A gente sempre está machucado, a gente sempre está com uma lesão aqui, outra ali e tal. Mas foi exatamente isso que a doutora falou. A gente tem que saber, eu enquanto professor de educação física agora também, que sou da área de saúde, a gente tem que dar os esportes que, no meu caso do esporte, mostrar os esportes que tem, mas cada um vai escolher o seu. É claro que eu vou falar para o Rodrigo, Rodrigo, você vai nadar, mas o Rodrigo tem uma bolsa de colostomia que ele usa, ele já não pode entrar numa piscina, numa competição. O que eu tenho que falar para ele? Vamos tentar um atletismo, que é um arremesso, um lançamento, né, ou uma corrida de cadeira de rodas. Assim, a gente vai direcionando os meninos, né? Hoje a gente tem um projeto nosso na Depar, com a Atitude, com o Centro de Referência, né, do CPB. A gente está com bastante aluno e a gente faz isso. Cada um a gente direciona para uma coisa. Só que pensando primeiro assim, o que você quer fazer. Não adianta eu falar para o Rodrigo, vamos lá no atletismo, mas ele não gosta do atletismo. Ele quer fazer outra coisa. Ele quer fazer outro tipo de esporte. Então é mostrar que tem várias possibilidades do esporte. E o esporte para a pessoa com deficiência, na verdade, assim, o esporte já é uma coisa muito importante para a pessoa, para qualquer pessoa. Para o deficiente é muito mais importante ainda. Quando ele entra no mundo do esporte e do esporte de competição, muda totalmente a cabeça. Quase que você cometeu um crime aí, que se nós cometêssemos, a gente ia para a cadeia, igual só vocês, né? Daí você foi falar, né, das pessoas, né, de nós que não temos não temos deficiência, né? Aí se a gente de repente fala equivocado, o pessoal pega. O Brasil está num momento tão estranho, né? Que tudo dá para é interessante a tua tranquilidade, Camilo, para falar. A gente agradece. Agora a gente está falando com a doutora aqui, o jeito que a gente se trata. É tudo. O Rodrigo tem essa de abordar esses temas todos dentro da conversa. Cada um tem o seu apelido, cada um tem seu. Para nós ali é tudo tranquilo. Mas como a doutora falou, para nós, aqui na clínica, aqui Eu chego e aqui, vocês. aqui se eu chego na clínica que o Rodrigo está aqui, eu começo a falar o que a gente fala lá no treino, Sim. a gente vai preso. Uhum. Porque é o jeito que a gente se trata, mas é o jeito que a gente se trata. A gente tem liberdade um com o outro Entre e tal, vocês. entre nós. Claro que não é um modo de falar em qualquer lugar. Vocês estão aí entre vocês. Ontem eu fui para cobrir um evento em Curiúva, um evento das mulheres cafeicultoras, e ali o pessoal estava com o crachá lá, autoridade. Eu cheguei para um bem alto e falei assim, qual é a minha diferença entre você e eu? É que você é a autoridade, eu sou a baixa unidade. Vamos falar com o nosso querido Rafael, e daí em seguida voltamos para o doutor. Adoro quando as pessoas da entrevista falam. Uma vez eu fui entrevistar um prefeito,
daí no jornal, né? Na imprensa escrita. Eu tinha uma página para ele. Ele só falava assim, sim, não, não, sim. Aí, que bom, 2 minutos acabou. que bom que vocês estão recebendo. Fique à vontade. Beleza, obrigado. O que eu tenho para falar? Tenho para falar que eu sou extremamente agradecido, né? Agradecido por ter conhecido a clínica e ter tido essa oportunidade, né? Porque, na verdade, quando a gente se vê numa situação assim de amputação, né? É um choque total, né? A vida vira de cabeça para baixo, você já não se imagina fazendo as coisas que você fazia antigamente, né? E você protetizar, para mim, é liberdade, é a esperança de eu voltar para a vida, né? Voltar para a naturalidade da minha vida, né? Das atividades que eu fazia, às vezes não da mesma forma como eu fazia, mas eu me sinto capaz da mesma forma. Então eu acho que é uma capacitação, né? É uma liberdade e isso. É isso, né? Faz quanto tempo que você está? Eu faz 3 anos que eu sou amputado, vai fazer em agosto 2 anos que eu sou protetizado. E daí agora estamos aí, com tudo. Agora, Igual ele estava fazendo uma confissão dele lá na rádio, depois eu fiquei pensando também, ele falou, eu não tinha percebido, eu falei, não, mas 2 anos, 3 anos. Você viu que ele falou que ele é 3 anos amputado. exato, 2 anos protetizado. diferença. Então ele tem 1 ano para fazer todo esse preparo para ele usar a prótese para. Doutor, agora a bola está aí, eu sei que é o Não, nosso mas ele não campeão. pode dar continuidade. Eu sei que é o nosso Ele- campeão. Vai lá, Ele confessa. pode dar continuidade. Agora ele vai se contar- confessar. confessa agora, Antes eu confessei, agora você confessa. Na verdade foi uma coisa bem pessoal minha, né? Porque quando eu fiz a avaliação lá na clínica, né? Eu almejei uma prótese, né? Que seria considerada top do mercado, né? Top de linha. Que é também o indicado para o meu nível de mobilidade, né? Só que financeiramente eu não dispunha desse dinheiro, não tinha essa possibilidade, né? E eu demorei a ser convencido. Tem outra doutora lá na clínica, que ela é fisioterapeuta e também é protetizada, e ela que faz as avaliações, né, do comercial. E daí eu demorei a ser convencido por ela que o mais importante era eu protetizar e não a prótese que eu ia usar, né? Porque era mais importante eu começar com a prótese mais simples, mas voltar para a minha vida, voltar para as atividades, do que eu ficar esperando o tempo parado, né? Tipo, não, porque você tá de muleta, você tá de cadeira, você não tem uma vida normal, né? Não estava nem trabalhando. Normal. Você não volta pro estudo, você não volta pro trabalho, você não produz, né, como pessoa. E eu almejava essa prótese top, mas financeiramente eu não podia. E daí se passou quase 1 ano, né? Meses lá. E daí sim eu fui convencido que o mais importante era eu voltar para minhas atividades da forma como eu podia. Começar com uma prótese simples e depois você vai fazendo o upgrade ao longo do tempo, porque daí você consegue voltar para suas atividades. Eu voltei a estudar, já terminei o colégio, comecei um curso técnico, hoje eu estou fazendo uma faculdade, voltei a trabalhar. Então, o mais importante é você reabilitar, né? Protetizar e não a prótese com que você vai usar. Porque é a reabilitação que vai te trazer, né? Porque se você não está reabilitado, você é capaz de trabalhar? É capaz, mas é qualquer mercado de trabalho que você vai conseguir se Fica inserir? limitado, né? Você vai para a faculdade, você vai escolher uma faculdade. O Rafa estava bem nessa transição da vida dele ali, procurando saber o que ele queria, qual profissão que ele ia seguir, né? Então, dentro de todo o processo da amputação, então isso se torna às vezes um pouco mais complicado de conseguir pôr o negócio em ordem, né? Vamos organizar isso aqui para eu seguir. Né? Mas eu gosto sempre de falar assim, cada um tem o seu tempo. Então, nós sabemos o quanto o esperar muito tempo não é benéfico. O Rafa é um menino, um jovem, né? Mas pense uma pessoa idosa, esperando 1 ano sem fazer exercício, sem fazer fisioterapia, sem andar, sentado. O que é 1 ano para uma pessoa de mais idade, ou um diabético, um problema vascular, alguma coisa? É muita coisa, né? Para a gente trazer esse paciente, né, João? Trazer esse paciente para ativa é muito mais tempo do que o paciente já começar numa caminhada aí dentro do que ele tem que seguir. O doutor João, o senhor já, só para que
que as pessoas que ainda não sabem possam ter conhecimento. O senhor já atua no mercado há muito tempo, vai na sua clínica. Tenho a formação já de físio, esse ano vai fazer 15 anos de formação. Então, de clínica eu tenho aí 14, uns 15 anos também. Logo que eu me formei, eu já me instalei. E eu sempre falo para os pacientes aqui que o pessoal sempre pergunta como é que é físio, vai demorar? Então, assim, a gente não tem um prazo. Esse paciente vai ser com um mês, esse paciente vai ser com 10 dias, esse paciente vai ser com tanto. Sempre eu falo assim, a fisioterapia ela tem o início, o meio e o fim. Ela tem, né, essas 3 fases. Então, assim, o paciente às vezes vem e procura assim, mas será que com as 10 sessões é o suficiente? Sempre eu falo assim, o pessoal é muito limitado em sessões, em números. É 10, é 20, é 30. Só que assim, o paciente vem para físio, faz a reabilitação, volta a trabalhar. Às vezes eu trabalho numa postura inadequada, vai fazer uma atividade de esporte que faz compensação ou se machuca. Então, assim, às vezes acaba essa compensação, igual esse ganho e perde. Então, assim, a fisioterapia, eu sempre falo para os pacientes, ela é um período contínuo e longo. Não, assim, querer já dar uma evolução, porque também não tem um milagre para fazer assim, virar uma chave e resolver o problema. Porque muitas vezes o problema ele vem, né, desenvolvendo, desencadeando, e aí ele se estourou, né? Ou uma lesão, ou rompeu, o caso, né? Não o caso da amputação, mas precisou de um procedimento cirúrgico. Então, assim, quanto tempo aquele problema foi crescendo? Quanto tempo foi, né? Até chegar na parte da reabilitação. No caso do Rafa, é um exemplo. Depois eu fiquei prestando atenção. Quando ele chegou na clínica, ele queria escolher uma prótese pelo estilo, pela boniteza, pela beleza. Só que ele não estava enxergando a necessidade que ele estava no momento. Então, quando ele chegou lá, ele falou, eu quero aquela. Logo ele comprar um tênis de corrida, sendo que ele nunca nem sabe fazer caminhada. Né? Ele queria ele queria aquela prótese. Então, assim, ele teve que passar por uma outra similar, uma outra mais inferior, se adaptar, né? Pegar confiança novamente, ficar em pé. Não, beleza, agora eu já estou confiante, então agora eu vou escolher uma prótese. Aí até ele estava comentando com nós hoje de manhã, que hoje a que ele tem é muito mais superior do que ele queria. Olha que ótimo. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de falar que a físio é começo, meio e fim. Eu vou em defesa de vocês, fisioterapeutas, porque eu fiz muita fisioterapia por causa da minha coluna, né? Eu tenho escoliose, qualquer momento, fiquei sabendo que a qualquer momento dá uma parada ali e vamos ver o que vai acontecer. Aí, o que acontece? Você vem para a clínica, as coisas não fluem conforme você quer, e aí você começa a falar das palavras mais estranhas para a clínica. Cada organismo é diferente. Cada ser humano, mas no caso, né, o organismo de cada um é diferenciado. E se você faz direto fisioterapia, Dr. João, 30 dias, e deixar 2 dias, esses 2 dias eles vão equivaler a tantos dias de atraso, né? Então essa questão de repente que os pacientes também, né, que precisam de fisioterapia, tem que entender isso. Igual eu estava comentando, não sei se lá no livro foi a mesma coisa. O paciente não precisa ser 30 dias, mas que ele vem durante a semana. Se ele chega no final de semana, na segunda ele já fala: nossa, eu não fiz tal coisa, aquele dia me doeu. Então realmente é assim. E o pessoal não gosta, porque hoje a gente vê muito do comodismo, né? O jeito que você senta, o jeito que você senta. Então, se você dá um estímulo diferente para o teu corpo vai reagir, ele vai responder. É igual quando você começa uma academia. Os primeiros dias são horríveis, aquela adaptação. Depois você vai se adaptando, você vai, né, acostumando, o corpo vai pedindo aquilo também mais, né? Tranco Borba já é referência, já é uma cidade aí, micro-regional aí para outros 8 municípios que nós temos no entorno. E o senhor comentava comigo, doutor João, que o fato de trazer para Teleu este atendimento, e o senhor me comentava que essa parceria com a Catarina é justamente para deixar menor o trabalho dessas pessoas que procuram por esse tipo de serviço. Fica à vontade. Justamente, porque o que acontece? Hoje eu mesmo, eu fui dar mais a par, a gente já teve outros pacientes, né, de amputação, mas nenhum ainda a ponto da protetização. Todos eles, eu não vou fazer porque eu não vou mais conseguir. Então ele só fazia aquele preparo do corpo,
diminuição da sensibilidade, né? E para eles estava bom aquilo, não vou protetizar. Então, o que a gente costumava ver? Quando a gente, com um outro paciente, que é o paciente deles, começou o tratamento, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar desde a amputação desse paciente. Então eu vi de porta, eu vi o antes, igual ele brinca assim, nossa, a fisioterapia lá no joelho é tão bom, que quando eu cheguei lá eu tinha as 2 pernas, hoje eu tenho uma. Então realmente ele brinca, entendeu? Porque ele fez... Dá uma eficácia. Isso, porque eu comecei, ele tinha as 2, né? E aí um problema de trombose e tal, ele veio amputar. Então assim, eu peguei ele desde o início. Então eu peguei desde a amputação. Até a gente comentava com a Lili e com o Luciano, que foi aqui na clínica a gente viu que estava alguma coisa errada naquele encaminhamento, que ele veio por um pedido médico, um encaminhamento médico de tal patologia. Mas no fim a gente viu que não era aquela patologia e chegou à amputação da perna. Então a gente viu que... E aí eu tive a oportunidade de acompanhar ele, então, de perto, desde antes a amputação e a protetização. Aí eu falei, não, então... E aí ele me contou que sempre tinha que estar se deslocando para fora e tal. Aí eu falei, não, então por que não trazer eles aqui? Então a gente trouxe, a gente fez o convite para eles, aceitaram, muito bondade, vieram para Telêmaco, e hoje é isso. A gente quer trazer aqui para o pessoal aqui da região, Telêmaco, região, assim, que hoje aqui a gente tem esse suporte, essas informações, o a pré-protetização, o pós, a reabilitação com a prótese em si, junto com eles, a gente vai estar direcionando, vamos dizer assim, capitalizando os pacientes, né? Lívia, Luciano, tem um paciente assim, eles vêm, a gente agenda um dia específico para eles virem fazer a medição, até a confecção da prótese, né? A medição, tudo aqui. Então, imagina o paciente sair daqui lá em Ponta Grossa ou em Curitiba só para medir, olhar, mediu, fez tudo modo, beleza, agora volta para a tua cidade e fica lá esperando. Então, a gente vai ter aqui, né? Tanto o trabalho pré, o pós, a confecção das próteses, então junto com a Catarina, a Lívia e o Luciano. Aquelas pessoas que quiserem entrar em contato contigo, doutor, como fazer? Na Clínica Equilíbrio, fica aqui na frente do Leopoldo Messi, Avenida Presidente Kennedy, 947. Nós estamos à disposição, a doutora Lívia também pode falar um pouquinho dessa parte, como vai ser essa parceria. Isso, como é que vai ser essa edição. Então a gente vai estar esclarecendo todas essas informações também. O que eu queria falar um pouquinho é a questão do processo, indiferente do tipo de prótese que o paciente vai andar, que ele vai começar, o processo da reabilitação é o mesmo. Então, se ele usar uma prótese simples ou uma high-tech, o passo a passo das fases da reabilitação é igual, não tem diferença, né? E como vai ser essa parceria com a Equilíbrio? Então, a equipe aqui da Equilíbrio vai fazer toda a pré-protetização, né? Nós vamos estar sempre em contato. Hoje com a tecnologia, a gente pode estar dando todas essas orientações o mais rápido possível junto com o João, por videochamada, Nada que o Zoom resolve. Exatamente. E daí o João vai fazer, né? A equipe vai fazer todo o trabalho aí da pré-protetização. O Luciano, que é o nosso protesista, vai estar vindo aqui para fazer toda a parte das medidas, dos moldes, dos ajustes, porque o paciente usa encaixe intermediário até chegar no encaixe definitivo, porque essa fase da reabilitação, ela leva uns 5 meses, do intermediário, do encaixe intermediário, ele vai usar 2 desse intermediário para daí chegar no definitivo num tempo de 5 meses. Por que tem que ser 5 meses? Porque o corpo, ele tem um processo que ele passa. Se nós terminarmos esse encaixe em 2 meses, o corpo vai continuar transformando, né, vai continuar mudando e o paciente perdeu o encaixe, porque vai perder medida, vai perder o encaixe. Então, é todo esse processo que, como a gente está, né, João, se propondo a fazer o processo. Eu gostaria, assim, de forma breve. Eu estranhei quando o Camilo foi na entrevista com você e com a Silvana. Vocês usaram o termo luto, né? Falei, gente, que isso? Aí, doutora, de forma muito breve, interessante para aquelas pessoas que não estão na área, no momento que a pessoa acaba ali por uma decorrência, né, da vida, perdendo um dos membros, né? Chama-se aquele período de adaptação de luto, é isso? Pode ser o luto, né? Às vezes o paciente ele não entra logo no luto, às vezes o paciente vai para a negação. São fases, né?
Então, o paciente precisa viver o luto, precisa passar por esse processo para ele poder chegar lá na frente, que é aceitação, que é uma palavra muito dual, que a pessoa fala assim, como que eu vou aceitar que eu não vou mais andar? Como que eu vou aceitar que eu perdi minha perna? Aceitar, eu sempre falo, não é concordar. Aceitar é, a minha condição hoje é essa, o que eu posso viver? Eu posso reabilitar e colocar uma prótese, a prótese vai somar na minha vida, vai trazer para a minha vida condições de eu voltar a ter qualidade de vida. Ou lesão medular, né? Eu preciso descobrir que as minhas pernas agora são os meus braços e isso não vai parar a minha vida. Existe um processo de luto. Então, tudo que é muito impactante na nossa vida, não precisa ser uma amputação, tudo que é muito impactante pode trazer sim. Às vezes eu preciso viver o luto daquele momento para eu poder passar pelo processo e ter isso transformado. Isso dá para falar aqui horas e horas sobre isso, né? É muito intenso. Quer também dar uma contribuição? Não, mas é isso mesmo. Aqui a gente vê bastante caso, não só da amputação, mas da amputação a gente imagina que é bem maior, né? Bem mais intenso, né? Mas assim, todos que fazem uma cirurgia, que precisam, vamos falar uma cirurgia de joelho, que precisa ficar um pouco afastado das suas atividades, de trabalho, lazer, acaba fazendo essa baixa de autoestima, vamos dizer assim, esse deprimido, né? Isso, deprimido, né? Então, realmente é isso mesmo, dá uma baixada nos ânimos ali. Muito bem, doutor, muito obrigado pela... Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa a gente está à disposição aqui na clínica, né? Obrigado, Rodrigo, Camilo, que vieram, que a gente veio mostrar para eles também a associação do Paradesporto que eles têm, que eu sempre comento com o Camilo, que é um trabalho muito fantástico, assim, e a intensidade que eles estão desenvolvendo e capitalizando esse público, né, os PCD, né, assim que a gente pode falar, trazendo para eles mais autonomia, né? Exato. Busca do esporte, alguma coisa, uma modalidade, né? Trazer essa independência, né? Eu acho que o trabalho deles, né, é uma continuação do nosso trabalho. Então, a gente resgata, mostra, né, situa a pessoa, tipo, a partir de agora eu quero isso aqui, é esse o processo. E daí o que é lindo, que a gente vê muito, eu já vi vários, né, passou um filme aqui na minha cabeça de pessoas que às vezes nunca praticavam um esporte, não conheciam o esporte, e a gente fala, vai lá, vai conhecer, procura, veja, um vôlei, um badminton, um atletismo, um arremesso de dardo, tem muita coisa. E a pessoa, além da vida dela ser retomada como família, ela descobre que ela pode competir, ela pode ganhar medalha. E eu acho que isso para a pessoa é trazer mais autoestima para a vida dela, é mostrar mais que ela é capaz sim, que tudo que ela sonhou, às vezes mudou um pouquinho a rota, mas ela tem que continuar sonhando, ela tem que continuar tendo um propósito, um lugar, o que eu quero, e eu acho que isso é o movimento da vida do ser humano, independente do que a gente é ou onde a gente vai. Muito bem, quero agradecer vocês, só perguntar para o Rodrigo, graças a Deus tudo certinho com a sua cadeira, imagina que foi para o litoral e andaram, né, batendo, meu filho Rodrigo. Tudo certinho, Rodrigo, graças a Deus? Com a cadeira, é isso que eu vou falar, com a cadeira que eu fui atropelado pelo PT. Não, eu digo assim, tudo certinho no sentido de recuperado, no sentido de tudo certinho? Sim. Né? Deixo inclusive um agradecimento aqui a todas as pessoas que entraram na campanha, né? Sim. É nesse sentido que Sim. o Rodrigo é muito querido. Gente, deixa eu falar, eu tocou meu coração o dia que o Rodrigo, eu estava com um problema ali para mexer no notebook e as matérias atrasando, eu coloquei, gente, se alguém souber, o Rodrigo foi o primeiro a falar, o Berec, o que eu pudesse ser útil a você, eu entendo dessa área, me comoveu muito, viu? Muito obrigado por isso, tá bom? Pesquisado. Obrigado. Gente, é isso. Muito obrigado novamente, obrigado, João. Obrigado, você. E se precisar, vem aqui no Equilíbrio, né? Bem, com certeza. Tá certo? Vamos dar um tchau lá, senão o pessoal fica bravo com a gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço, valeu.